Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste sábado, dia 28 de maio de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. E hoje é o nosso segundo dia da novena ao Espírito Santo. Quando vamos a alguém e usamos o nome de uma pessoa importante, abrimos portas. Jesus nos ensina a elevar uma prece ao Pai em seu nome. A fé e o amor a Jesus abre-nos o amor do Pai. Vamos juntos meditar a palavra de Deus. Começa agora a Academia Espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. Neste sábado, vamos meditar o Evangelho de São João, no capítulo 16, versículos de 23 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos hoje, irmãos e irmãs, neste Evangelho, aprendendo um pouquinho mais para o nosso crescimento espiritual sobre o sentido e o valor da oração. Falávamos no início do programa, quando você vai a alguém usando o nome de uma pessoa importante, você abre portas. Mas só é possível usar o nome de alguém importante se você tem amizade, intimidade, proximidade com essa pessoa. Se ela te autorizou a isso, não é? Rezar em nome de Jesus significa, então, ter amizade, ter intimidade com Ele. Caso contrário, nós estamos sendo mentirosos. Jesus, junto do Pai, se torna o intercessor. Na liturgia de amanhã, estaremos celebrando a ascensão do Senhor, sua subida aos céus. Jesus sobe aos céus e se torna o nosso intercessor. É por Ele, por meio dele, que nos vêm as graças e as bênçãos. Essa função de Jesus como intercessor tem o objetivo de continuar a sua obra na história humana. Jesus veio a esse mundo para anunciar o reino de Deus, para salvar, libertar e resgatar o homem da força do mal e do pecado. Mas lá, junto de Deus, Ele não concluiu a sua obra e está tudo pronto. Lá, junto de Deus, Jesus
é o intercessor. Para quê? Para que nós, os seus discípulos, possamos dar continuidade, aperfeiçoar a sua obra. Aqui neste mundo, depois que Jesus partiu, os seus discípulos foram encarregados de dar continuidade ao anúncio do Evangelho para a salvação da humanidade. Jesus incluiu nesta missão. Jesus ensina que a oração é fonte de bênçãos, de alegria e discernimento. Está aqui no texto de hoje. A oração, ela é fonte de bênçãos, de alegria e de discernimento espiritual. Por que a oração é fonte de bênçãos? Primeiro, a gente tem que entender que rezar em nome de Jesus ao Pai não significa ter um cheque em branco, você vai colocar o valor que você quiser e Deus tem que te pagar. Não é isso, né? É bênçãos, é vida na sua vida. Depois, nós rezamos sempre ao Pai por Jesus no Espírito Santo. Foi isso que ele ensina, né? A oração da igreja, você pode pegar a liturgia, que sempre termina por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Começa, Senhor Deus, tá? Por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. A oração é o Pai por Cristo no Espírito Santo. E esta oração, ela é fonte de bênçãos para nós. Segunda coisa, ela é alegria. Não é apenas para receber o que nós pedimos que a gente reza. Pensou? Você só fala com Deus porque você precisa da resposta de uma solução, né? Você só fala com quem você ama quando você precisa que a pessoa resolva alguma coisa para você. Não. Ao contrário, a oração, ela é uma dádiva. Ela enche o nosso coração de alegria e de vida, porque pela oração nós fazemos comunhão com Deus, né? Então, é fonte de alegria porque é como quando os namorados estão juntos namorando. A oração é isso. E a oração, ela é também discernimento espiritual. Porque junto de Deus, Jesus, ele é o nosso intercessor. E ele nos dá, através do Espírito Santo, a força e a graça para a gente compreender as suas palavras, os seus mandamentos, para a gente se guardar do pecado que tenta nos destruir e tirar de Deus. E agora a nossa segunda parte da Academia Espiritual. Palavra anunciada e meditada se faz oração. E hoje começamos esse primeiro passo do alongamento com o segundo dia da novena ao Espírito Santo. Estamos rezando aquela oração antiquíssima da igreja que invoca e pede os dons do Espírito Santo. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor arage. Enchei, luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem um bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. E hoje, neste segundo dia, o texto proposto para a gente pensar é João, capítulo 14, versículos 16 a 18 e versículo 26. Na noite de Páscoa, Jesus aparece aos discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo, o Espírito do Pai.
Jesus promete esse Espírito Santo. O texto de hoje é essa promessa, a promessa do Espírito Santo que Jesus vai fazer na noite de Páscoa e completar no dia de Pentecostes. Segundo passo da nossa academia. São João, capítulo 16, versículos 23 a 28. Nele, Jesus faz um apelo. Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Aqui o Senhor nos convida à oração. Nos convida a reconhecê-lo como nosso intercessor junto de Deus. E a poder usar o seu nome por causa da nossa intimidade, da nossa comunhão com ele, para que o Pai nos dê a graça, a bênção e a vida. Mas a condição, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Muitas vezes, a nossa oração pode não ser ouvida em termos necessários, porque a gente pede coisas que realmente não vai nos encher de alegria completa, ou seja, não vai nos dar vida nem nos trazer salvação. E a advertência: eu saí do Pai e vim ao mundo. Novamente parto do mundo e vou para o Pai. Precisamos compreender esse caminho de Jesus. Ele desceu do céu, assumiu a nossa humanidade, anunciou o reino, resgatou o ser humano na sua morte e ressurreição e volta ao Pai e continua a sua missão como intercessor por todos nós e também com a força do Espírito Santo para que nós continuemos esse tempo da igreja. Terceiro passo, o treinamento. Rezemos brevemente. Senhor Jesus, de junto do trono de Deus, olhe por mim, pela minha vida, pelas minhas necessidades espirituais e temporais. Que eu possa crescer cada vez mais no teu amor, Jesus. E que eu seja para todos no mundo sinal do amor do Pai. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele volte o seu rosto, te dê a paz e a bênção. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que esta bênção desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.